quero ver-te. Abre os meus olhos, ó Cristo, os olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Exaltado sobre os céus, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 só tu és Santo, 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 eu quero ver-te. Exaltado sobre os céus, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, nosso Pai, né? E nós temos o privilégio de termos Ele como Pai, por causa da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Amém? E hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, né? Cheio de incertezas no mundo, e aqui estamos nós pela graça do nosso Deus. Pela graça do nosso Deus nós podemos abrir a sua palavra, a palavra do nosso Deus, e poder pensar com Deus, poder, sabe, desfrutar dos pensamentos de Deus, que nos dá ânimo, nos motiva a caminhar hoje e agora pela graça, né? Então realmente é um tempo jóia para nós podermos crescer na graça de Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, vamos abrir nossas Bíblias, se você pode, né? Vocês que vão assistir juntos aqui conosco pelo Facebook, ou vão assistir pelo YouTube, ou então pelo nosso site ggw.org, né? Sejam muito bem-vindos, né? E o Espírito Santo com certeza vai ministrar nossos corações neste momento, amém? Ok, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo disse o seguinte, Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
Uau! Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, né? Ele fala, quando era menino, falava como menino. E o menino muitas vezes fala, né, precipitadamente, às vezes sem maldade, acabam falando coisas que não deveriam, né? E muitas vezes, né, essa é a atitude de muitos adultos, né, que não deixaram de falar, de agir, pensar e falar como meninos. Mas Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Além de falar precipitadamente, muitas vezes o menino, a criança, né, ele qualquer coisa se ofende, ele fica machucado, né? A criança muitas vezes fica emburrada, né, por qualquer coisa, e não são poucas as vezes que elas querem, sabe, chutar a canelinha do colega, do amiguinho, né? Quando era criança, estávamos em uma fase de aprendizado. Quando criança tem momentos, infelizmente, de desobediência, né? E interessante para nós pensarmos que o Paulo está falando aqui, falava como menino, sentia como menino e também pensava como menino, né? Para a criança, para o menino, tudo é grande, tudo é monstruoso, tem muitas coisas impossíveis na mente de um menino, de uma criança, né? Porque eles olham o mundo na sua perspectiva, né? E ele olha e vê tudo muito grande, tudo muito, sabe, coisas grandes e impossíveis, né? E interessante porque quando era criança nós falávamos como menino, sentíamos como menino, pensava como menino. Mas Paulo diz o seguinte, a segunda parte do versículo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe? E essa é uma frase tão interessante para nossas vidas nessa noite, né? Porque nós queremos ser maduros na fé. E muitas vezes, né, nós agimos como meninos, como crianças na fé, né? Assim como quando éramos crianças na fé, vivíamos como criança, necessitávamos de leite e não podíamos comer carne, né? Porque poderíamos correr o risco de engasgar. Então, quando éramos crianças na fé, meninos na fé, estava começando a dar os primeiros passos na fé, Deus nos alimentava com leite, o leite da palavra de Deus, com o beabá da palavra de Deus. E isto dava um vigor, né, no nosso organismo espiritual, para que nós pudesse, sabe, ser alimentados e começasse aquele processo de amadurecimento na fé. Então, é interessante para nós considerarmos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nessa noite. Eu lembro sempre do Fernando Claus e do Ivan cantando esse versículo na escola bíblica. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, sabe, maduros na fé, não agindo, não pensando, não falando como menino. Essas coisas que como nós fazíamos, como era criança, nós deixamos de lado, nós desistimos das coisas de menino, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Agora nós somos maduros na fé, e nós podemos, né, comer algo mais sólido, desfrutar da doutrina, dos pensamentos de Deus mais sólidos, que sem entrar em confusão mental, ou sem, sabe, permitir que heresias entram em nossas mentes e façam com que nós agimos não de acordo com a palavra de Deus. Então é crucial para nós desistir das coisas de menino, porque, sabe, nós temos recebido o alimento sólido nesse tempo. Hoje, dia 4 de novembro de 2020,
nós temos recebido alimento sólido de Deus, e agora nós podemos sim manifestar nossa fé, como maduros na fé, nós podemos, desfrutar os pensamentos de Deus, não permitindo que palavras que não edificam venham fazer, sentido em nossas vidas com relação à nossa vida espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens maduros, amadurecidos. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Sabe, amados, juízo aqui fala sobre a faculdade de avaliar as coisas, fala sobre o julgamento, ter maturidade em julgar as coisas que estão à nossa volta, não apontar o dedo para as pessoas como juiz, mas sim avaliar as coisas e reter o que é bom, o que é espiritual, o que é de Deus. Por isso, em Isaías 56, versículo 1, está escrito: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Isaías 56, versículo 1. Manter o juízo, ficar conscientes, da nossa vida como maduros na fé, desfrutando dos pensamentos de Deus, da palavra de Deus, que nos faz aprovados diante de Deus, que nos faz bons manejadores da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, que nos faz maduros na fé. Sabendo que, quando eu era menino, eu pensava como menino, achava que tudo era impossível, que tudo era muito grande, mas agora nós deixamos as coisas de menino para trás, nós amadurecemos, e como maduros e como adultos na fé, nós sabemos que nada é impossível para o nosso Deus, nada é tão grande que Deus não possa resolver, que nada é tão impossível que Deus não possa agir e mudar, nada, é tão torto que Deus não possa endireitar, que nada é tão, impossível que Deus não possa tornar possível diante dos nossos olhos. Nós pensávamos como menino, mas nós desistimos das coisas de menino, porque agora nós somos maduros na fé. Então, mantende juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, diz o Senhor. Oh, amados irmãos, hoje, mesmo adultos na fé, tem algumas atitudes, nós temos algumas atitudes que ainda são de crianças. E nós sabemos disso. Todos nós já fomos crianças um dia nas nossas vidas. E quando nós trazemos para o lado espiritual, nós já fomos crianças espiritualmente falando. Mas hoje nós somos maduros na fé, nós estamos amadurecendo na fé, porque nós temos, retido o que a palavra de Deus, os pensamentos de Deus em nossos corações, e ela é vida viva em nossas vidas. Por isso nós podemos pensar com Deus, pensar grande, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 1, pensar grande, pensar das coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque o nosso Deus é grande. Nós podemos falar coisas apropriadas, fundamentadas na palavra de Deus. Não falamos precipitadamente como nós éramos quando eram crianças. Ficar pensando em coisas, de crianças. Ficar ofendidos, magoados, aborrecidos. Ficar ofendidos, muitas vezes, nós sabemos o que é certo fazer, mas decidimos fazer o que não é certo. Como uma criança, os pais falaram: não faça A, não faça A, elas vão lá e fazem. Ou faça o A, não faça o B, elas vão e fazem o B.
Vocês já viram um vídeo no YouTube? Eu já vi algumas vezes, né, os pais, principalmente as mães, brincando com seus filhos, principalmente as meninas, criancinha, né, elas colocam um chocolate na frente da menina e falam para a filha: olha, filha, eu vou ali e volto já, não come, tá? Não come. E a mãe, e sabe, só enquanto eu vou ali, eu volto, aí você pode comer. A criança fala: sim, mãe. E quando a mãe vira as costas, o que acontece a maioria das vezes nos vídeos? A criança come, lambuza toda a boca, sabe? E muitas vezes nós agimos assim. Nós sabemos o que é certo a fazer e fazemos o errado. E Tiago fala: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, isso ele está pecando, isso ele peca. Nós pensávamos como um menino, falávamos como um menino, pensávamos como meninos, mas agora nós somos maduros na fé. E Paulo disse: desistir das coisas próprias de menino. Nada é impossível para nosso Deus nessa noite. Não devemos, sabe, ficar com atitudes de meninos, de crianças na fé. Paulo diz: eu desisti das coisas próprias das crianças. E esse é para nós também. O contexto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, aqui que nós estamos vendo nessa noite, como maduros na fé. O contexto aqui fala sobre estão relacionadas algumas coisas que são atitudes de pessoas maduras na fé, né? O amor é o ponto chave desse contexto. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não infama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o contexto desse versículo 11. Essas são atitudes de uma pessoa madura na fé. Uma pessoa madura na fé, ele é paciente, ele é benigno, ele sabe, ele não vive a contender, sabe, ele não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente e não procura seus próprios interesses, mas sim os interesses daquele que o arregimentou para o combate, como está em Timóteo. Jesus Cristo, que nos arregimentou, e nós procuramos os interesses do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E este é o grande mistério de Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Maduros na fé é uma pessoa que desistiu das coisas de crianças na fé. Perdão. Deixemos as coisas de meninos para trás. Agora somos adultos e necessitamos agir como os adultos. Paremos de agir como criança. Deixemos de sermos emburrados em qualquer situações. Sabe, birra, rebeldia, essas coisas são atitudes de criança. Vamos desistir das coisas de criança. Vamos buscar os pensamentos de Deus. Vamos procurar apresentar a Deus aprovados, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O contexto aqui fala de pessoas maduras na fé, fala do amor incondicional do nosso Deus, e nós podemos desfrutar deste amor incondicional de Deus e, sabe, amar uns aos outros incondicionalmente, sendo pacientes, sendo benignos, sabe, procurando o interesse do Senhor na vida dos outros e não nossos próprios interesses. Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas, mantém de juízo, fazer justiça, porque nós somos amadurecidos na fé. Nós temos recebido a palavra de Deus de bom e reto coração, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, nós temos dado as boas-vindas com alegria à palavra de Deus, e por isso nós podemos manejar bem a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, que tem alimentado a nossa fé, e isso nos faz maduros na fé.
O amor está disponível para nós todos e podemos amar uns aos outros. Sabe, amados, nessa noite, o nosso inimigo, o diabo, ele pode fazer muitas coisas. Ele pode fazer boas obras, caridade. Ele pode, sabe, até mesmo orar. Mas uma coisa que o diabo não pode fazer é amar. Porque o amor é de Deus. Ele pode falsificar um amor, mas não pode amar verdadeiramente. Nós podemos amar, porque nós temos um amor de Deus em nossas vidas. Como maduros na fé, nós podemos buscar os interesses daquele que nos arregimentou para o combate, Jesus Cristo. Pensa nisso nessa noite. Em Hebreus capítulo 5, olha lá comigo, Hebreus capítulo 5, a partir de versículo 11 a 14, está escrito: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O autor de Hebreus está falando que tinha muitas coisas para compartilhar, mas as pessoas, sabe, eram coisas difíceis, profundas, mas as pessoas, sabe, tinham se tornado tardios em ouvir. Continuando aqui: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Olha só, amados, que profundo esses versículos para nós hoje, né? Coisas difíceis de explicar, porque as pessoas se tornaram, sabe, tardios em ouvir. Não deram ouvidos à palavra de Deus, aos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Sabe, amados? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, não sendo, sabe, tardios em ouvir. Sabe, a pergunta para nós hoje é: nós temos agidos como crianças, como meninos na fé, ou nós temos desistido das coisas de menino, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11? Ou nós estamos procurando nossos próprios interesses, nós estamos, sabe, ficando soberbos, arrogantes, achando que podemos decidir tudo com a nossa própria capacidade, em vez de confiar em Deus? Sabe, tardios em ouvir a palavra de Deus, o autor de Hebreus fala. E o autor de Hebreus está falando, né? Está falando, olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mesmo sendo adultos, fisicamente falando, agem como crianças na fé. Nós temos o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus nessa noite e alimentar os oráculos do nosso Deus, pensar com Deus, agir com Deus, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, como está em Colossenses 3, sabe? E sendo práticos na nossa vida com Deus. A praticidade da palavra de Deus revela que somos realmente maduros na fé. Em Tiago capítulo 1, está escrito, a partir do versículo 19: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois,
Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso é escrito em Tiago, capítulo 1, 19 a 25. Maduros na fé é aquele que, sabe, não é um ouvinte negligente, mas operante, aquele que pratica a palavra de Deus no dia a dia. Este é um maduro na fé. Essa é a característica de uma pessoa madura na fé, uma pessoa que pratica a palavra de Deus. E sabe, e esse é o que Hebreus capítulo 4 está falando, capítulo 5, versículo 11 a 14, do maduro do homem, do adulto na fé, aquele que pensa, sabe, que retém o que é bom, o que é de Deus na sua mente e coloca em prática no seu dia a dia. Esse é maduro na fé. Então, amados, deixemos as coisas de menino para trás. Como Paulo disse em 1 Coríntios 13, 11, não vamos agir como menino, não vamos pensar como menino, não vamos falar como meninos, pelo contrário, vamos procurar apresentar-nos a Deus aprovados, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem nada de que se envergonhar. Vamos amar uns aos outros incondicionalmente, assim como Deus nos amou. Vamos ser disponíveis para que Deus possa nos fazer, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais nós permitimos, quanto mais nós damos ouvidos à palavra de Deus, mais nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Porque Deus, Ele vai sempre agir em nosso benefício, em nosso favor. Pensa nisso, amados. Jesus está voltando. E em breve estaremos todos na presença do nosso Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos, enquanto estamos aqui na terra, apresentar-nos diante de Deus, aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos sempre destacar como maduros na fé, quando nós colocamos em prática os pensamentos de Deus em nossas vidas, não sendo um ouvinte negligente, mas um ouvinte operoso, não sendo tardios em ouvir, como está em Hebreus 5, mas sendo, prontos para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela penetre em nossos corações, dando as boas-vindas, como os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dando as boas-vindas à palavra de Deus. Ela entra, penetra em nossos corações e gera vida em nossas vidas. Assim faz com que nós cresçamos na graça de Deus, que nós nos amadurecemos diante de Deus, que sejamos instrumentos, vivos nas mãos do nosso Deus. Pensa nisso. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Que sejamos prontos para colocar em prática a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E Ele vai nos dar alimentos sólidos, porque nós somos maduros na fé. Isso não é para nós
ensoberbecermos. Isso não é para nos acharmos que nós somos diferentes uns dos outros. Pelo contrário, nós somos o que somos pela graça de Deus e estamos aí prontos para servir uns aos outros em amor. No amor, no contexto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Um contexto de um amor, sabe, que é puro, um amor que é real, um amor, sabe, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúme, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são atitudes, né, de uma pessoa madura na fé. E aqui estamos, pela graça de Deus, maduros na fé. Sabe, se você está assistindo essa mensagem nessa noite, eu queria dizer para você, talvez você já tenha certeza da sua salvação. Aleluia. Salvos pela graça de Deus. Salvação eterna. Talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. Talvez você tenha uma alegria grande em ouvir a palavra de Deus, de cantar louvores, mas você não sabe, se você morresse hoje, você iria para o céu. Você ainda não tem certeza sobre isso. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode ter certeza de quando morrer e ir para o céu. Para isto, a única coisa que você precisa fazer é abrir mão de você mesmo e entregar sua vida a Jesus Cristo pela fé. Não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é acreditar que Jesus, Ele te amou de tal maneira, que Deus te amou de tal maneira, que deu Jesus para vir aqui na terra e morrer a sua morte na cruz do Calvário. Todos nós éramos pecadores e carecíamos da glória de Deus. Mas Deus nos amou a si mesmo. E Deus provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então você precisa só acreditar nisso, que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve voltará para nos buscar. Sabe, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Se você entendeu essa mensagem, gostaria de ter a certeza de vida eterna, ora neste momento, onde você está e como você está. Ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu entrego a minha vida. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E em breve o Senhor voltará para me buscar. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Uau! 1 João 5, 11 a 13, aquele que tem um filho tem a vida, aqueles que não têm um filho não têm a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, entre em contato comigo. Aqui no Facebook, ou pelo nosso site, ou pelo YouTube. Pastor Geraldo, eu orei entregando minha vida a Jesus Cristo. Eu terei maior
alegria em poder servir você e poder compartilhar os pensamentos de Deus com você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que Deus nos dê um final de semana abençoado, abençoe nossa família, continue nos protegendo, né, do ataque desse vírus, em nome de Jesus. Que Deus possa trazer uma cobertura espiritual sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.